Vamos então à nossa previsão do dia 15 de novembro ao dia 21 de novembro de 2021. Bom, essa semana é uma semana de muita intensidade, até porque na sexta-feira nós temos a lua cheia no signo de Touro, que vem aí coroar essa lua nova que foi no signo de Escorpião. Então, toda a intensidade desses dois signos, o poder, o controle, a obstinação, a determinação de se movimentar, de fazer alguma coisa que seja realmente importante na nossa vida. Então, é uma semana que traz muita mobilização nas nossas águas, nas nossas emoções. Então, depende muito de como a gente está. Se a gente está numa temporada de vida que está tudo mais tranquilo, que estamos mais em ordem, talvez a gente encontre lugares, coisas, pessoas que a gente queira ainda deixar mais ajustado. Agora, se é uma temporada que emocionalmente a gente já está mais sensível, que já está vendo que tem alguns ajustes para serem feitos, pode ser que seja uma semana que traga sensações e emoções mais densas, mais comprometedoras, mais chatinhas de serem vividas. De um jeito ou de outro, é uma semana que a gente vai querer movimentação, fazer acontecer, realizar de alguma maneira, certo? E dentro dessa condição do eclipse de sexta-feira, que já é uma lua cheia que começa, ainda não é o eixo Touro-Escorpião desses nodos, isso só começa em 19 de janeiro de 22, mas a gente já começa a se mobilizar, porque essa lua será 27 graus de Touro, que é quase Gêmeos. Então, essa necessidade de buscar uma maior estabilidade, de buscar alicerces fortes, de começar a trazer um pouco mais de estabilidade para as nossas vidas, é algo que já começa a ser necessário. A gente já começa a entender que esses 2 últimos anos nós ficamos extremamente inseguros e que agora a gente fala, bom, para que eu me sinta mais estável, eu preciso de X coisa. Para que eu me sinta mais confortável, eu preciso me mobilizar para tal coisa. Então, é essa a energia dessa semana. A gente começa a ter uma ideia do que é necessário a gente construir, tomar decisão, desapegar, para que a gente busque essa estabilidade desse eixo, desse nó do norte que vai para Touro e Escorpião o ano que vem, certo? Então, é importante a gente observar no nosso mapa esse grau 27 de Touro, porque é aí que muita coisa vai ser movimentada ao longo dos próximos 12 meses, porque o eclipse nunca traz uma energia no dia, né? No dia talvez a gente tenha a consciência do que precisa ser mudado, mas as situações vão acontecendo ao longo dos 12 próximos meses. Então, dá uma olhada no teu mapa, que casa que cai essa lua cheia, e aí as coisas vão ser bastante mobilizadas, certo? E a gente já começa com essa movimentação na segunda-feira, porque apesar de feriado, é uma segunda-feira com lua em Áries, que é o signo da movimentação, da ação, que só inicia os processos que na terça-feira, no dia 16, serão ajudados pelos aspectos de Sol-Plutão, que é uma posição que nos dá coragem, que nos dá potência para transformar e resolver o que for necessário. Cuidado só com as encarnações, com as neuroses, né? Porque às vezes o signo de Escorpião tem muito uma energia psíquica muito forte. Então, não inventa a história, né? Se tá com essa sensibilidade, vai lá, checa, pergunta, investiga, que é uma qualidade do signo de Escorpião, mas não fica aí
viagem entre coração-mente, coração-mente, coração-mente. Resolve, toma uma iniciativa, pesquisa, escreve, conversa, toma alguma atitude para que essa energia tenha movimentação, tá? Não segura essa energia não, porque inclusive na quarta-feira, essa posição de desapego e de inovação, ela vai ser tocada por Marte opondo Urano. E nessa quarta-feira, o que tiver que ser rompido, será, né? Sabe aquele dia do deu? Eu não aguento mais segurar essa situação, eu não quero mais me comportar dessa maneira, eu não aguento mais carregar determinadas quantidades de pessoas ou ser responsável por essas pessoas, ou me sentir mal do jeito que eu venho me sentindo. Então, nessa quarta-feira, realmente é o dia D, né? E como o Escorpião é um signo fixo, que tem aí essa resistência em se abrir para o novo, pode ser um dia de muita tensão também, se a gente resolver segurar as situações, tá bom? Mas na quarta-feira a vibe é de deixar aí, principalmente no final da noite, que a Lua já em Touro vai fazer um aspecto exato, sendo a cereja do bolo para a gente se livrar daquilo que realmente nos impede de ser mais livres. Muitas vezes nada tem a ver com os outros, né? Mas tem a ver com os nossos padrões, com as nossas crenças, com os comportamentos que nos impedem de ser mais livres, de ser mais independentes, tá certo? Então, é um dia muito bom, de qualquer maneira, para a gente chegar a essas conclusões. O que a gente pode fazer diferente, né? Porque, lembra, se eu continuo com a mesma atitude, essas atitudes me levam para os mesmos resultados, tá? Então, é melhor a gente tomar algum tipo de atitude diferente para que eu tenha resultados diferentes, né? Então, e às vezes não é nem uma questão de ação, mas é uma questão só de percepção, de observar dentro aí no fundinho da gente, ainda com essa última semana do Sol em Escorpião. Conversa aí contigo, o que teu coração te diz, o que precisa ser mudado. Silencia aí uma horinha, aproveita esse feriado, conversa contigo e vê aí o que pode ser melhor, tá? Melhor no sentido de mudar padrões para que a gente busque ao longo de 22 essa nova estabilidade, esses novos padrões de segurança, tá certo? E aí na sexta-feira cedinho, às 5h57, a lua cheia, como eu já falei, né, no 27º grau de Touro, e aí a gente tem um eclipse, que dessa vez é lunar, é parcial, ou seja, a lua passa pela sombra da Terra. Então, acontece que a energia do Sol fica diretamente para a Terra, sem a Lua no meio. Então, é uma energia de mais força, de coragem, de razão, né? Do Sol, do Yang do Sol. E a energia sutil, doce, inconsciente da Lua fica menos exaltada. Por isso que é uma semana de muita energia, né? E por isso também que é importante a gente ir se livrando do que a gente não quer, porque senão na sexta-feira isso cria um aspecto de sufocamento, né? Eu não aguento mais viver isso aqui, tá? Então vamos nos ajustando ao longo da semana. E que nem tudo precisa ser resolvido essa semana, mas só a consciência do que a gente quer resolver, tá certo? E ao longo da própria sexta-feira, a Vênus também faz um aspecto importante com Quirón, trazendo essas curas emocionais ou mesmo as curas financeiras que a gente precisa. Então, ideias podem acontecer, soluções, pensamentos, conversas. Vamos fazer de um outro jeito, né? Esse padrão aqui que a gente lida com o nosso dinheiro, lembra, Vênus ainda está em Capricórnio, que a gente conversou a semana passada, né? Essa questão de ter uma atividade financeira que seja mais satisfatória, que tenha mais a ver com os nossos próprios valores. Então, a gente falou disso também na live de terça-feira,
estar lá postado para vocês assistirem mais sobre essa questão da Vênus em Capricórnio. E então isso também pode trazer novas ideias, novos padrões de comportamentos que nos deixem mais tranquilos, que nos deixem mais estáveis. Ainda que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas que talvez a gente não queira nesse primeiro momento. Mas por conta da busca da segurança, a gente vai acabar fazendo, tá? E lógico, Vênus entre os nossos relacionamentos também, né? Então, que outros padrões que nós vamos trazer para esses relacionamentos. E no domingo, a gente já anoitece com o Sol na constelação de Sagitário, trazendo aí um pouco mais de otimismo, de esperança, de fé, até de alegria, né? Que o Sagitário tem, para que a gente então comece o final do ano de 2021, tá certo? E aí uma outra vibe, uma outra energia, uma energia de fogo, né? Energia da expansão, da alegria, né? Do encantamento pela vida, muito diferente dessa energia de Escorpião que a gente ainda tem para encarar ao longo dessa semana, tá bom? E falando em Sagitário, a gente vai fazer o nosso encontro falando exatamente de Júpiter na última quarta-feira desse mês, para a gente ancorar, já começar a ancorar essas prosperidades na nossa vida, tá bom? Então, é um encontro online, via Zoom, e aí se vocês quiserem mais informações, pergunta pra gente pelos nossos canais de mensagem, enfim, tá bom? Espero que tenhamos uma semana bastante abençoada, com toda a sabedoria, com todo o discernimento e com toda o foco em renovar, em sermos pessoas ainda melhores e não pessoas que ficam apegadas às situações e a pessoas por insegurança, por medo e porque nós não nos achamos criativos. Lembra, a criatividade vem do Criador que existe dentro de nós. Então permita que esse Urano-Marte aí traga para você esse romper de medos, de inseguranças, de pirações que a gente tem na nossa cabeça, da gente não fazer as coisas de uma outra maneira, simplesmente porque a gente acha que não é capaz, tá bom? Semana abençoada, fiquem bem.